Está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Na última semana, a greve nas usinas de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, foi marcada por pressão dos empresários e muita luta por parte dos trabalhadores. Na noite do dia 28 de março, a Camargo Correia e a Odebrecht, empresas representantes do consórcio responsável pela construção das usinas, divulgaram um comunicado nas emissoras de TV, em horário nobre, ameaçando com demissão todos os operários que não retornassem às suas atividades. O fato causou a revolta dos trabalhadores. No dia 29, em Jirau, em resposta ao vídeo divulgado na televisão, um grupo de 400 trabalhadores fechou o acesso principal ao canteiro. A Guarda Nacional e a COI, Companhia de Operações Especiais do Estado, foi acionada para uma negociação. Em Santo Antônio, houve confronto entre um grupo de trabalhadores e a polícia. Nesse dia, todos os trabalhadores foram dispensados novamente, sem prazo de retorno. Após determinação da Justiça de Rondônia, os consórcios de Jirau e Santo Antônio foram obrigados a negociar com os trabalhadores em uma audiência pública, que foi realizada no dia 30, sexta-feira. Durante a audiência de conciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho em Porto Velho, representantes das empresas tentaram provar que já investiam em melhorias para os funcionários. Porém, toda a encenação não deu certo. Os trabalhadores endureceram e conseguiram um aumento antecipado de 7% nos salários, além de elevação do Vale Alimentação. Nesta segunda-feira, em assembleias realizadas nos canteiros de Jirau e Santo Antônio, trabalhadores aprovaram o acordo definido na audiência pública e retomaram as atividades. Servidores públicos federais de várias partes do país se reuniram em Brasília na quarta-feira, 28 de março, para reivindicar a valorização dos salários. A marcha contou com mais de 4.000 trabalhadores que lotaram a esplanada. A concentração aconteceu em frente ao Ministério do Trabalho, onde foi realizada uma reunião entre governo e centrais sindicais. Os servidores reivindicam um aumento de 22,8% e reajuste nos benefícios, como auxílio alimentação, transporte, creche e plano de saúde. Pedro Armengol, da Executiva Nacional da CUT, representou a CUT na marcha e fala sobre a pauta de reivindicação. A nossa expectativa é de que o Ministério do Planejamento se posicione sobre a pauta relativa à questão da política salarial, como também a pauta relativa ao reajuste dos benefícios. E insistimos de que o prazo que o governo trabalha para agosto, para nós é um prazo muito longo, porque nós temos a compreensão de que a política orçamentária do governo para o ano seguinte, ela se encerra praticamente no mês de junho, no máximo, né? A definição de macropolítica para se incluir despesas na lei orçamentária para 2013. Então, as entidades nacionais continuam nesse processo de mobilização com essa marcha e trabalhando com esse prazo até final de abril, na perspectiva de que não seja necessário indicarmos processos de mobilização que, inclusive, possam levar à greve. Mas se o governo não tiver posições concretas em relação a essa pauta até o final de abril, com certeza, a grande maioria das entidades nacionais de servidores públicos federais estarão indicando greve já a partir do mês de maio para tensionar em relação a essa pauta que consideramos justa e que não vamos aceitar que o governo, se movimentando por uma macropolítica de restrição fiscal, deixe mais um ano, porque já estamos indo para o terceiro ano, os servidores sem a reposição das suas perdas inflacionárias e seus salários. Arthur Henrique, presidente nacional da CUT, participou da reunião com o governo e falou ao nosso jornal. Nós tivemos mais uma reunião com a Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, junto com o Fórum Unificado das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos Federais. A CUT, em conjunto com mais 28 entidades nacionais e 2 centrais sindicais, além da nossa central, estivemos na quarta reunião com a Secretaria, mas sem nenhum avanço por conta das chamadas restrições orçamentárias. O governo alega, evidentemente, restrições orçamentárias, leia-se a dificuldade de se manter reajustes salariais por conta do corte que foi feito pelo governo, mas nós alertamos primeiro que restrição orçamentária parece que só vale para os trabalhadores. Não tem restrição orçamentária para o setor empresarial, não tem restrição orçamentária para o setor do agronegócio, não tem restrição orçamentária para o mercado financeiro. E nós entendemos que a experiência, principalmente do segundo mandato do governo do presidente Lula,
onde se estabeleceu um impulso no sentido de enfrentar a crise através do aumento do emprego, da renda, e inclusive da contratação de servidores públicos e da ampliação das carreiras e do fortalecimento dos planos de carreira para os servidores públicos foi muito importante. E nós não podemos ter um retrocesso agora. Infelizmente, nessa reunião não houve avanço, já está marcada uma próxima para o dia 24, que é um dia antes do Dia Nacional de Mobilização dos Servidores Públicos, que vai acontecer em todo o Brasil no dia 25. E caso as negociações não avancem, com certeza nós vamos partir para uma mobilização cada vez mais forte, porque entendemos que é preciso respeitar os direitos dos trabalhadores e atender à pauta de reivindicação dos servidores públicos federais. A mobilidade urbana se tornou um desafio para as grandes cidades que enfrentam crescimento desordenado. São Paulo é um exemplo crítico. Assim como em outros grandes centros, o transporte coletivo é colocado em segundo plano e o trânsito está cada vez mais caótico e violento. Qual a alternativa mais indicada? O uso da bicicleta tem se apresentado como uma opção adequada para pequenas distâncias. Porém, a falta de políticas públicas efetivas e o desrespeito no trânsito são apenas alguns dos vários obstáculos enfrentados pelos ciclistas todos os dias. Palco de acidentes tendo ciclistas como vítimas fatais, a Avenida Paulista é um dos pontos mais movimentados da cidade de São Paulo e onde circulam cerca de 1000 bicicletas por dia. Por isso, escolhemos este lugar para ouvir a opinião de pessoas que adotaram a bicicleta como meio de transporte. Hoje em dia você tem mais carros, mais pedestres, mais motocicletas e muita intolerância por parte dos motoristas. Naquela época, na década de 70, 80, as bicicletas eram muito invisíveis. Hoje, pelo menos, nós somos mais visíveis. A gente tem até voz em capítulo, nós estamos até começando a ser reconhecidos tanto pelas autoridades, como pela política, como principalmente pelos motoristas nas ruas. Mas de 30 anos para cá, diminuiu muito o espaço para ser dividido pela população. Tem mais gente por metro quadrado na cidade. Eu tenho duas mensagens. Primeiro, para aquele que não consegue se livrar do grilhão do carro. Comece a contar as bicicletas como um exercício para você começar a ver, nos enxergar e, consequentemente, nos respeitar nas ruas. Tem muita bicicleta, só que nós somos invisíveis. Então você, motorista que não consegue deixar o carro em casa, perceba as bicicletas e o pedestre e nos respeite. Você vai ver que isso não vai aumentar o seu tempo de viagem. Só vai fazer bem para você e vai preservar as vidas das pessoas nas ruas. Agora, você que está cansado de andar de carro e acha que dá para deixar o carro, é a tua hora. Pega uma bicicleta, aquela que está na garagem, parada, dá um tapinha na bicicleta, começa a andar fim de semana, em cima da calçada, do seu quarteirão. Você vai ver rapidamente como a bicicleta é um meio super eficiente e viável para você se transportar. E a partir daí você, como motorista, vai se sentir muito, muito responsável pela vida dos pedestres e dos ciclistas. Porque você vai sentir na pele o que você tem que ter respeito dos outros para você conseguir sobreviver nesse trânsito. É muita dificuldade de se locomover por São Paulo. A gente tem que tomar muito cuidado e eu tomo muito cuidado. Eu sempre vou pelo acostamento, deixo os ônibus passar, não procuro ultrapassá-los e por isso eu estou mantendo a minha vida. E para trabalhar é bom porque evito condução, porque a condução atualmente são todas sufocadas e não dá para vencer as dificuldades que eu tenho como representante para visitar todos os meus clientes. Então o melhor modo de locomoção é a bicicleta. Eu uso a bicicleta como meu meio principal de transporte. Eu tenho uma condição privilegiada de morar muito perto do meu trabalho, então são 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar, o que dá uns 3 quilômetros, 2,5 km. Então, para mim, São Paulo é a cidade que só dá para circular de bicicleta, né, para minha cidade. Eu acho que cada um tem a sua cidade, acho que dá para incluir na cidade de cada um pouquinho da bicicleta também, né, seja para ir para um deslocamento até a padaria ou, no meu caso, ir voltar do trabalho todos os dias. Em termos de circulação viária, a gente também tem, por estar mais exposto, uma consciência maior em relação ao que a gente está fazendo no trânsito. Então a gente pedala de uma maneira um pouco mais defensiva e eu acabo me tornando um motorista melhor também por dirigir a minha bicicleta como se fosse um carro e dirigir o meu carro como se fosse uma bicicleta. Então acho que
pedalar me faz ser um motorista melhor e acho que contribui para que a segurança viária seja melhor para todo mundo também. Minha mensagem é experimenta andar, experimenta ir de bicicleta onde der e certamente o prazer vai te conquistar. Eu uso a bicicleta essencialmente porque ela me dá mais conforto e agilidade do que o deslocamento com transporte coletivo e mais agilidade em relação ao carro, né? Embora no carro possa ter mais conforto. Então, eu acho que as pessoas estão tomando consciência de que a bicicleta ela é uma alternativa de transporte, ela não é um transporte alternativo, né? E que ela é uma alternativa real e que, assim como o pedestre está cada vez mais precisando de respeito, exigindo respeito, e as coisas estão começando a alterarem, né? Sofrerem alterações nas políticas e também na infraestrutura. A gente está começando a ter uma infraestrutura que não é só para carro. Exemplo disso das ciclovias de Rio Branco, no Acre, do Plano Diretor Cicloviário em Porto Alegre, que tem vários mecanismos de tornar a cidade ciclável em poucos anos, questão de 10, 15 anos. Ricardo Corrêa é convidado do programa A Gente Discute desta semana sobre mobilidade urbana e transporte sustentável. O programa já está no ar no site da CUT. Assista! Foi realizado em Guarulhos, do dia 30 de março ao 1º de abril, o 3º Congresso da Contraf-CUT. O tema principal foi a conjuntura nacional e internacional. Também foi feito um balanço da gestão de 2009 a 2012 e traçadas estratégias para o próximo período. Ao final do Congresso, foi eleita a nova direção para o próximo triênio. O Jornal da CUT esteve por lá e falou com Carlos Cordeiro, presidente reeleito da Contraf. Essa reeleição significa um trabalho de unidade muito forte, com todas as forças do movimento sindical, e o que foi fundamental para vários avanços, tanto nas nossas campanhas gerais, na nossa database, mas acima de tudo também nas questões sociais. Então nós estamos muito contentes por conseguirmos uma chapa unitária, onde nós temos inclusive pela primeira vez a participação de pelo menos 30% de companheiras nessa chapa, e nós não temos dúvida nenhuma que com essa chapa que nós montamos hoje, com esse grau de unidade, daqui a 3 anos nós vamos estar comemorando outros avanços, porque são companheiros extremamente qualificados, capacitados para estarem dirigindo a nossa confederação e, acima de tudo, ampliando as nossas conquistas. O próximo desafio agora é reunir essa direção, fazer um bom planejamento e fazer um planejamento para que a gente possa não só dialogar com a categoria bancária e construir com ela uma mobilização e focar em pontos importantes, como a questão do fim da rotatividade, né? Não pensar apenas em salário, mas pensar também na questão de saúde, mas acima de tudo ir além da categoria bancária, construir uma conferência nacional do sistema financeiro para que a gente possa dialogar com a sociedade e que a gente possa aprofundar as mudanças que o Brasil precisa, como a reforma tributária, a reforma política, e para isso a nossa confederação, os nossos dirigentes, a nossa categoria, nós queremos dar a nossa contribuição e sermos de fato a referência dos trabalhadores. Durante o Congresso, seminários foram realizados com vários convidados. Márcio Monzani, chefe mundial da Unifinanças, participou dos debates e falou ao Jornal da CUT sobre as atividades. O seminário ele tinha uma ordem, tinha uma sequência, né? Ele começava com uma discussão sobre a origem da crise, que foi muito interessante. Uma professora da Unicamp, a professora Maria Alejandra, ela veio, ela deu toda uma análise econômica de como surgiu a crise, quais os principais impactos dessa crise na economia. Logo, nós fizemos uma mesa que discutia o passo seguinte, né? O que podia acontecer depois, o que poderia acontecer depois quais as soluções para essa crise, né? Qual a posição do movimento sindical, o que os bancos pensam sobre isso. A gente fez uma discussão, convidamos o governo, mas infelizmente não compareceu porque queríamos saber também qual é a posição do governo em relação a isso. Fizemos uma discussão um pouco como o movimento sindical internacional está
entende a crise, soluções para a crise. E por fim tivemos uma outra mesa que era a participação da sociedade. Eu participei da segunda mesa, que era exatamente a posição do movimento sindical internacional, quais as discussões que estão acontecendo no momento, que tipo de mudança já aconteceu e que tipo de mudança vai acontecer no próximo período. A Câmara dos Deputados instalou na última quarta-feira, dia 28, a CPI do trabalho escravo, que será responsável por apurar e investigar casos de exploração do trabalho ou análogo à escravidão em todas as regiões do país. A investigação é vista como uma oportunidade para forçar a aprovação da PEC do trabalho escravo. O que preocupa, porém, é o fato de mais da metade dos integrantes da CPI serem parlamentares que compõem a bancada ruralista, o que pode prejudicar o trabalho. O Fórum Social Palestina Livre, que será realizado no mês de novembro em Porto Alegre, ganhou mais um apoio internacional de peso. O renomado músico inglês Roger Waters. Waters é um dos fundadores e o principal compositor de uma das bandas mais importantes do rock progressivo, o Pink Floyd. Em carta ao comitê organizador do evento, integrado pela Central Única dos Trabalhadores, o músico destacou que o fórum vai incentivar o instinto humano básico em todos os homens e mulheres de boa fé para se unirem em apoio ao povo palestino em sua luta por autodeterminação. Roger Waters se apresenta hoje, dia 3 de abril, em São Paulo. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.